Boa noite, senhoras e senhores. O cerimonial da Universidade Federal de Pernambuco inicia nesse instante essa sessão solene de outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, o escritor e humanista Divaldo Pereira Franco. Antes de fazermos a composição da mesa de honra, anunciamos a exibição de um vídeo sobre a obra de Divaldo Pereira Franco. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador, e aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956, para atender a criança dando-lhe uma família. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores, serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Também
Para presidir esta solenidade cerimonial, tenho a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado. Compondo a mesa, convidada a excelentíssima senhora vice-reitora da Universidade Federal de Pernambuco, professora Florisbela Campos. A magnífica reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Maria José Sena. A senhora pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, Cristina Nunes. Diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, professor Nicodemos Teles de Pontes Filho. Professor emérito da Universidade de Pernambuco, assessor e neste ato representante do magnífico reitor da UPE, professor Guido Correia. Professor do Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial da UFPE e proponente do título, professor Saulo Cabral dos Santos. A senhora presidente da Federação Espírita Pernambucana, Maria Cristina Pires Santos. A mesa está formada, senhoras e senhores, para que faça a abertura oficial desta cerimônia, anunciada a palavra do magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro. Boa noite a todos os presentes. É com imensa satisfação, honra, alegria e muita emoção que a Universidade Federal de Pernambuco, ao qual com muito orgulho e muita satisfação associam-se a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco e a nossa Universidade de Pernambuco, iniciam a sessão solene de outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco ao escritor e humanista Divaldo Pereira Franco. Saúdo a magnífica reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Maria José Sena. Cumprimento a nossa vice-reitora da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Florisbela Campos. Em seus nomes, saúdo a toda a comunidade universitária das nossas universidades federais. Cumprimento ao professor Guido, que é o professor honoris causa, professor emérito da nossa Universidade de Pernambuco, aqui representando o reitor, professor Pedro. Muito obrigado, professor, pela presença da nossa Universidade de Pernambuco. Saúdo o diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Nicodemos, ao qual está inserido o professor Saulo Cabral dos Santos, que é professor do Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial e é o proponente do título, né, de doutor honoris causa ao agraciado, ao homenageado. Então, Saulo, muito obrigado, né, pela ideia, pelo esforço, pela compreensão ao qual se associam todos os que fazem as universidades públicas do Brasil, e saúdo também a senhora Márcia Cristina Santos, presidente da Federação Espírita de Pernambuco. Uma breve nota explicativa, né, sobre a nossa solenidade. A universidade, no mundo inteiro, ao longo dos séculos, ela tem um conjunto de valores, ela se faz representar por um sentido.
E esses valores são essencialmente valores ligados ao conhecimento. Então, a universidade tem um ritual que é semelhante em todos os lugares do mundo. E ela outorga o título, não é, a graduação, nas áreas diversas do conhecimento, na pós-graduação, nos mestrados e nos doutorados, e, portanto, a outorga do título digamos assim, é a resposta que a universidade fornece à sociedade, pela sociedade confiar na universidade pública, que somos nós que aqui estamos. E, portanto, é um ato acadêmico, não é, a outorga de um título. E nós consideramos que é muito importante que esse título, essa outorga, ela não fosse restrita ao auditório da reitoria da universidade ou ao campus. Ao contrário, é nossa intenção, e agradeço muito ao professor Saulo, né, por essa ideia, de nós realizarmos um ato de tamanha importância para que toda a sociedade, para todas aquelas e aqueles que aqui estão, pudessem associar-se a esse título em homenagem a alguém profundamente humano, não é, que é o escritor e humanista Divaldo. Portanto, a realização no Centro de Convenções de Pernambuco representa esse sentido. Nós estarmos juntos, universidades, não é, e sociedade, em prol do conhecimento, em prol do bem, em prol da paz. Portanto, o título, não é, além da graduação e da pós, nós temos os títulos honoríficos, o professor emérito, não é, o técnico emérito, que são os reconhecimentos da sociedade aos nossos servidores públicos que optaram por estar na universidade, o professor emérito, o professor honoris causa, que é um título internacional concedido àquele professor que está em qualquer universidade do mundo e que tem um compromisso ou agiu no sentido de proteger, de defender, de fortalecer a cultura e as artes. E nós temos o título honorífico, que é de doutor honoris causa, que é concedido àquela personalidade que se destaca ao longo de sua vida por defender a paz, por primar pela solidariedade no plano local, nacional e internacional. Portanto, não é, o doutor honoris causa é justamente o que nós estamos construindo nessa noite de hoje, a ser outorgado ao escritor e humanista Divaldo Pereira Franco. Por concluir, trata-se de um título que aquele que se distingue pela sua atuação em favor das ciências, das letras, das artes e da cultura. E, portanto, há todo um ritual, todo um procedimento, né, nas universidades no mundo inteiro, que parte de uma solicitação de uma unidade acadêmica, no caso, a nossa área de odontologia, que segue ao centro, há um parecer, segue a reitoria, há vários pareceres e a comissão de títulos, que no caso da UFPE, ela é presidida pela nossa vice-reitora, essa comissão julga e aprova e vai ao conselho universitário, o conselho máximo da universidade, e no caso, ele foi aprovado por unanimidade à noite, a concessão de tão importante, não é, internacionalmente reconhecida, que é o título de doutor honoris causa. Portanto, é com muita satisfação e uma alegria e uma emoção, né? Nós vimos aqui a Mansão do Caminho, o que significa para as crianças do mundo inteiro e do Brasil em particular, o que significa o trabalho do nosso humanista Divaldo Pereira. Portanto, nós damos início à solenidade, não é? De tal maneira que nós vamos formar agora a comissão de honra, que é composta pelos professores Nicodemos Teles, Saulo Cabral, Marcílio Lins, Sérgio Ricardo, Niara Branco, Antônio Aguinaldo e Humberto Vasconcelos, que vão fazer adentrar ao nosso recinto o homenageado. Obrigado.
senhores, com a permissão da presença da mesa, o cerimonial convida a todos neste instante para, em posição de respeito, cantar o hino nacional. Senhoras e senhores, nesse instante anunciada a palavra o professor Saulo Cabral dos Santos para fazer o discurso panegírico ao homenageado. Magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Dr. Anísio Brasileiro, em nome do qual cumprimento as demais autoridades presentes neste evento. Excelentíssimo senhor Divaldo Pereira Franco, homenageado da noite. Prezadas senhoras e senhores, inicialmente gostaria de registrar que a propositura deste título surge numa conversa com a dentista Niara Branco, aqui presente, sendo a mesma uma das grandes responsáveis por ele ter ocorrido. Portanto, receba, Niara, nossos agradecimentos. Agradecemos também
a sensibilidade e acolhimento da propositura pelo magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro, que de pronto aqueceu e nos orientou. Pelo direcionamento oportuno do diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Dr. Nicodemos Teles de Pontes Filho. Pela relatoria do processo, o professor Dr. Marcílio Lins Aroucha. E, finalmente, ao Conselho Universitário, que após 2 anos dos trâmites e análises, por unanimidade aprovou o pleito, no dia 2 de abril de 2019. A todos vocês, nosso muito obrigado. O título de doutor honoris causa é uma honraria destinada a pessoas que tenham contribuído para o progresso da universidade, da região ou do país, ou pela sua atuação em favor das ciências, das letras, das artes ou da cultura. No dia 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, nasce, numa família pobre do interior nordestino, o 13º filho do casal Ana e Francisco. Aquela criança estranha e perturbada, para muitos, era chamada Didi. Da sua infância, não há lembranças de ter tido roupas novas em algum momento. Frequentemente usava camisas remendadas. Seu comportamento terno e diferente e as primeiras manifestações de suas faculdades paranormais lhe renderam muitas surras sob acusação de carregar coisas do demônio. Aos 12 anos de idade, no ano de 1939, presidiu a Cruzada Eucarística, pois pensava em ser seminarista ou médico, sinalizando desde cedo suas tendências humanitárias. Em 1945, se muda para Salvador e se torna funcionário público do IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado da Bahia, onde trabalhou como datilógrafo por 35 anos até se aposentar. Foi no estado de Sergipe que, aos 19 anos, Divaldo proferiu sua primeira palestra para 27 pessoas e nunca mais parou. Hoje, aos 92 anos, Divaldo já superou a incrível marca de 15.000 palestras proferidas em todos os continentes, da África à Oceania, da Ásia à Europa, em todas as Américas. Convidado, deu 10 conferências na ONU, Organização das Nações Unidas. 14 universidades internacionais ouviram o amoroso orador em conferências memoráveis, da Sorbonne a Genebra, de Berlim a Cambridge, de Houston a Montreal, de Baltimore a Porto Rico. Por que este homem falou aos 4 cantos do mundo? O que ele tem de extraordinário? Substância nas informações, conhecimento dos fundamentos e amorosidade no seu coração. Concatena com maestria os saberes, dos fatos científicos aos registros históricos, das informações filosóficas aos dados toponômicos, fruto de muito estudo, dedicação e preparo. Mas o brilho de Divaldo, da vida de Divaldo, não encontra-se apenas no balé de suas palavras, na poética das suas histórias ou no encanto da sua narrativa, mas, sobretudo, no esteio das suas obras. Enquanto a sociedade enaltece a materialidade em detrimento dos valores éticos, valoriza a superficialidade das formas e do efêmero, denominado por Zygmunt Bauman
de modernidade líquida, Divaldo, já em 1953, ocupava uma casa abandonada para acolher os desenganados, os inválidos e estropiados, que se encontravam descartados à beira da morte. Foram recolhidos das ruas, debaixo dos viadutos, dos lixões, das portas dos hospitais e debaixo das marquises. 112 pessoas que receberam pelos braços acolhedores do eloquente tribuno e seu amigo irmão Nilson a dignidade que foi negada pela sociedade, pelo Estado. Esta casa de amparo e misericórdia foi nomeada como Casa de Jesus, que na sua entrada fixava uma tabuleta com uma frase, encaminhada por Dr. Bezerra pelas mãos do amado Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Este homem, que ora recebe essa singela homenagem, viveu para os excluídos, dedicando-se a confortar os deserdados, e neste intento visitou todas, eu falei, todas as colônias de rancenianos do Brasil e da América Latina. Em 1952, Divaldo inaugurou a Mansão do Caminho, uma instituição brasileira pioneira na metodologia educacional das casas-lares, com pais voluntários cuidando de crianças carentes. Às vésperas do Natal de 1954, relata Ana Lande, biógrafa de Divaldo, que uma criança, ainda com os vestígios do parto, foi encontrada em uma lata de lixo em frente à Mansão do Caminho. Divaldo, profundamente comovido, acolhe, higieniza, aquece e alimenta aquele bebê. Posteriormente, vai ao cartório e o registra, dando o seu sobrenome, aquele desconhecido. Aos 29 anos de idade, o semeador de estrelas já havia adotado mais de 200 crianças. E ao longo dos seus 92 anos, foram 684 adoções. E nenhum deles descambou para a criminalidade ou para os serviços sexuais. Na Mansão do Caminho, creches, escolas, biblioteca e cursos profissionalizantes atenderam em torno de 200 mil crianças ao longo dos anos, todas carentes, excluídas, párias do que chamou Baudrillard da sociedade do espetáculo e do simulacro. No campo da saúde, foram erguidas policlínicas, laboratórios e o primeiro centro de parto normal do Nordeste. Vivemos num país violento. Mais de 60 mil homicídios ocorrem por ano no Brasil, número semelhante aos registrados nos conflitos da Síria entre os anos de 2011 e 2013. Como antídoto à violência, o eminente pacifista Divaldo Franco criou o movimento Você e a Paz, no ano de 1998. O projeto conta com um curso de 37 aulas para professores aprenderem a ensinar, valorizar e viver a paz. Tudo gratuito e disponível no site da Mansão do Caminho. O tempo nos exige que apenas expressemos um pequeno resumo dessa grande obra, dessa grande vida, dessa grande alma. Por estas magníficas realizações, Divaldo vem sendo homenageado em várias partes do mundo. Foram centenas de condecorações, medalhas, moções e títulos, agraciado com seu nome em diversos logradouros do país. No exterior, destaca-se o título Honoris Causa em Humanidades, em Montreal, Canadá, e Master Honore, em Miami, Estados Unidos da América. Em 2005, recebeu em Genebra, na Suíça, junto com Nilson de Souza Pereira, o título de Embaixador da Paz no Mundo.
e na Inglaterra o título de embaixador da bondade. Carregado de sabedoria, Divaldo diz não merecer as inúmeras homenagens recebidas, porque, diferente da maioria de nós, que caminhamos olhando para trás para nos sentir maior que os retardatários, Divaldo, como homem livre, percebeu o infinito diante dos seus próprios olhos e se tornou genuinamente humilde pelo alargamento das suas percepções, se desvencilhando das cercanias aprisionadoras do ego. A sua vida foi dedicada a estender os seus braços para a sociedade, tentando levar o sujeito egoísta, enfermo ou materialista a contemplar o universo de possibilidades da varanda esplendorosa da espiritualidade. Pelas suas generosas mãos foram psicografados mais de 250 livros, que já venderam mais de 10 milhões de exemplares, e toda a renda revertida para as obras assistenciais. Finalizo meu discurso dizendo que a academia não homenageia mitos, deuses ou santos, mas homens e mulheres que se destacaram pelas suas realizações humanas. Agradecemos a você, Divaldo, pelas luzes que acendeu nas estradas obscuras das nossas almas, pelo conhecimento que dissipou as trevas das nossas ignorâncias, pelas centenas de livros que confortou tantas pessoas em sofrimento e, sobretudo, pelo amor que expressou em cada criança adotada, em cada miserável acolhido, em cada doente medicado, em cada excluído amado, nos fazendo lembrar da urgência da responsabilidade social, da justiça e da paz, que cada um de nós temos obrigação moral de construir. Querido Divaldo, leve de Pernambuco o reconhecimento, o afeto, o abraço e a imensa gratidão. Muito obrigado. Neste momento é anunciada a leitura pelo magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro, do termo indagativo ao escritor e humanista Divaldo Franco. Por proposta do professor Saulo Cabral dos Santos, Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial, aprovado pelo colegiado do Centro de Ciências da Saúde, ouvido o Conselho Universitário e aprovado por unanimidade, na condição de reitor desta universidade, consulto o escritor e humanista Divaldo Pereira Franco se aceita receber o título e grau de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, confirmando diante das autoridades universitárias aqui presentes. Diante do magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, dos membros do colegiado, do Centro de Ciências da Saúde, dos ilustres membros do Conselho Universitário, das autoridades e público presente, eu, Divaldo Pereira Franco, declaro aceitar o honroso grau de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, prometendo honrar esse título e grau que me são otorgados. Assim prometo. Neste momento é anunciada a transladação das vestes salares pelo cerimonial da UFPR. A samarra é uma vestimenta das vestes doutorais própria do cerimonial universitário. Remonta ao cerimonial multissecular da Colenda Universidade de Coimbra, Portugal, da qual as universidades brasileiras herdaram as tradições do protocolo acadêmico. As samarras são específicas nas cores das áreas do conhecimento, neste caso o azul, ciências humanas. O capelo é uma insígnia complementar das vestes doutorais. Neste momento, o cerimonial faz a leitura do ato que concede o título ao humanista Divaldo Pereira Franco. Universidade Federal de Pernambuco, ato número 5, 2019. Ementa.
Outorga o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco ao escritor e humanista Divaldo Pereira Franco. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições e de acordo com o estabelecido no artigo 33 do Estatuto da Universidade, e considerando a proposta apresentada pelo professor Saulo Santos, do Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial, encaminhada pelo Conselho Departamental do Centro de Ciências da Saúde e aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, em sessão realizada em 2 de abril de 2019, considerando que o escritor e humanista Divaldo Pereira Franco, com suas inigualáveis realizações socioeducacionais e humanitárias, sobretudo pelo número de crianças carentes, educadas e formadas, pessoas marginalizadas que foram amparadas e retiradas de situação de altíssimo risco social e pelo reconhecimento dos poderes públicos de instituições civis e culturais, proferiu mais de 15 mil palestras em 64 países, em 14 universidades internacionais, fez 10 conferências na ONU, psicografou mais de 250 livros e vendeu mais de 10 milhões de exemplares, doando toda a renda para o complexo educacional da Mansão do Caminho, onde atende famílias em vulnerabilidade social e adotou mais de 600 filhos. Foi contemplado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Piauí. Também recebeu o título de embaixador da paz no mundo, na Suíça, e embaixador da bondade na Inglaterra. Resolve conceder ao escritor e humanista Divaldo Pereira Franco o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, dado e passado no Teatro Guararapes do Centro de Convenções de Pernambuco, ao 10º dia do mês de julho do ano de 2019. Professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, reitor. Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a concessão do título pelo magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro. Solicitamos que as autoridades que compõem a mesa e a comissão de honra também fiquem de pé nesse instante. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos, eu, Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, presidente do Conselho Universitário e reitor da Universidade Federal de Pernambuco, concedo ao humanista Divaldo Pereira Franco o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, podendo o agraciado fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a esse título e grau. Assim o concedo. O reitor, neste momento, coloca o capelo na cabeça do agraciado. O reitor assina o ato e faz a entrega. Universidade Federal de Pernambuco. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições e na qualidade de presidente do Conselho Universitário, concede a Divaldo Pereira Franco o título doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco pelos relevantes serviços prestados à universidade. Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 10 de julho de 2019. Seguem as assinaturas.
Neste instante, senhoras e senhores, anunciada a palavra do escritor e humanista Ivaldo Vieira Franco, doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco. Magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, digníssimos mestres da nobre Universidade Federal de Pernambuco, professor adjunto Saulo Cabral dos Santos, presidente de ética da referida universidade, nobres autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, amigos e irmãos em doutrina espírita, os meus votos de muita paz. No passado, Marco Cícero, o grande filósofo latino, asseverou que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. 16 séculos depois, Lord Bacon afirmaria que uma filosofia superficial conduz a mente do homem ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda produz o pensamento social à verdadeira religião. No bojo histórico desses dois parâmetros, vale recordar que no século XVII, homens e mulheres notáveis levantaram-se para separar a ciência da tradição religiosa. Hobbes, Gassendi e Locke estabeleceram os princípios da análise científica a fim de penetrar-se na realidade da criatura humana. A partir do século XV, a revolução cultural começou a colocar a madrugada do conhecimento nas trevas da Idade Média. Desde o momento quando Nicolau Copérnico apresentou a teoria heliocêntrica, combatendo com habilidade o pensamento geocêntrico de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino, era impossível aceitar-se uma fé de natureza tradicional, quando o empirismo abandonava as suas perspectivas para dar lugar ao nascer da futura sociologia, das ciências naturais e das doutrinas de investigação pela inteligência. Durante o século XVI, com a descoberta do Brasil, antecipada pela conquista da América, a velha tradição bíblica experimentava no seu bojo um grande combate ao ser apresentada como não linguagem divina, porquanto Galileu Galilei, utilizando-se da observação doméstica em um telescópio realizado na intimidade do lar, pôs em xeque a revelação tradicional, asseverando que a Terra não era fixa, era móvel, sendo fixo o Sol, mas tampouco a sua fixação seria uma parada no universo. O sistema heliocêntrico movimentava-se de maneira fascinante e que se podia observar
pela colocação das estrelas. Apesar de combatido tenazmente pela Inquisição e quase levado à fogueira, o notável cientista permaneceu em cárcere privado pela audácia de pensar livremente. Mas logo depois vieram as conclusões das observações de Sir Isaac Newton, apresentando a teoria da gravidade e demitizando a tradição da forma do planeta terrestre. Uma elite de observadores dos céus apresentaram as leis que mantêm equilíbrio os astros, demonstrando que quanto maior é o astro, menor é a sua queda. O século XVII abriu horizontes para a investigação de laboratório e se levantaram as primeiras propostas filosóficas para dizer que Deus era uma construção mítica, talvez um arquétipo na opinião posterior de Carl Gustav Jung. E a partir de então, os pensadores detiveram-se a observar, sem obedecer os impositivos da teologia superada. O século XVIII caracteriza-se particularmente pelo pensamento do senhor Marie Arouet, conhecido como Voltaire, que ao se receber na loja maçônica Nove Irmãs em Paris, por volta de 1792, o grau 33, tem oportunidade de declarar: é verdade que eu não creio em Deus, no Deus que os homens fizeram, mas sim, eu creio no Deus que fez os homens. Era a primeira ruptura do pensamento francês iluminista e das ideias filosóficas que deveriam pontificar o pensamento do materialismo. A ciência, porém, por intermédio da observação, irá ser sacudida a partir de 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha e as vozes grandiosas dos poetas e pensadores, capitaneados por Voltaire, e todos aqueles que tinham o direito de pensar, alargar os horizontes da nascida sociologia, doutrina que foi apresentada pelo protestantismo a partir de 1515 em Genebra por João Calvino, através da qual o cidadão tem direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade e deveriam ser expulsos do colégio social o direito divino dos reis, as classes privilegiadas e enobrecido proletariado para assumir a cidadania de criatura humana. A Revolução Francesa, que vai repercutir na alma do Brasil, através do Liberta Quaesera também. Quando a voz de Tiradentes se ergue para derrubar o poder de Dona Maria I de Portugal, e também vai acender as forças norte-americanas, sua libertação tem um significado muito profundo, que é libertar o homem das tradições religiosas que o haviam tornado um pigmeu. O século XIX, que sucede àquele da libertação e culmina, lamentavelmente, nos horrores
apresentados por Marat, Danton e outros naqueles dias terríveis de 1794, alcançam a sua glória quando a voz de um jovem corso invade Paris e as primeiras lutas por ele travadas vai fazer que no dia 2 de dezembro de 1804 seja coroado como Napoleão Bonaparte, que ambicionava fazer de Paris a capital da Europa e os diversos países os estados europeus. Vindo mais tarde a cair na batalha de Waterloo e ser mandado para o exílio, morre no dia 5 de maio de 1821, deixando um grande legado para a França, que foi a segunda concordata que ele assinou no ano de 1802, trazendo Deus de volta a Paris e à França em geral. A realidade, porém, é muito mais bela do que qualquer outro sentimento, porque nesse período em que o iluminismo glorifica o materialismo, surge uma nova filosofia, a filosofia positivista, a benefício da humanidade, em que o indivíduo, sem acreditar em Deus, tem o direito a uma ética saudável, mas se não acreditar em Deus, tem direito a uma vida dignificada. E esse trabalho notável vai consolidar não mais o iluminismo, senão a perspectiva de uma filosofia profunda, como asseverara Bacon, levando a uma estrutura religiosa. E isso acontece no dia 18 de abril de 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na Librairie d'Anty, quando é apresentado um livro que faz lembrar a grandeza dos Lusíadas, a epopeia da Divina Comédia, ou recuando no tempo o pensamento de Ulisses, a Odisseia, que marcam a cultura da humanidade pela observação e pela filosofia grega. Essa obra, apresentada nesse sábado às 10 horas da manhã, tem por título O Livro dos Espíritos, de autoria de um nobre pedagogo, grandioso periodista, discípulo de Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, e ao mesmo tempo um pensador ímpar, le professeur Denis Rivail, que irá adotar o pensamento de Allan Kardec e propor uma ciência dentro dos padrões mais tarde estudados pelo notável Kuhn, ao definir as bases do pensamento científico. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo material. Essa definição filosófica vai demonstrar que a vida tem um sentido de perenidade, conforme já houvera pensado anteriormente. O notável químico, nada se perde em a natureza, tudo se transforma. E a partir daquele 1857, o materialismo e a crueldade começam a ceder espaço intelectual, mais tarde ético, e por fim estético do pensamento aristotélico. Há uma era em que se pode compreender a grandeza do ser que evolui de uma maneira
e através da jornada de natureza humana, atinge o esplendor da inteligência, que é a criatura que nós somos na atualidade. Este processo antropossócio-psicológico atinge o seu apogeu quando a ciência física, depois de 1872, com os raios catódicos de William Crookes, abre espaço para que o Röntgen, colocando uma chapa fotográfica na mão de sua mulher e colocando-a sob o tubo catódico, fotografa os ossos internos e é descoberto o raio-x, por ignorar-se a sua constituição. Logo depois, a partir de 1880, na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, a revolução da neurologia, da psiquiatria, penetrando-se no cérebro do indivíduo e identificando-se que essa massa pardo-acidentada, que é dividida em duas porções aparentemente iguais, é não somente a sede do pensamento, mas também das emoções e da vida. Ali se destacam as personalidades ímpares de Jean-Martin Charcot, o extraordinário anatomista, de Sigmund Freud, que vem de Viena em 1885, do Colégio de Judeus, para estudar não somente a consciência, mas também um patamar abaixo da consciência. A alma dócil desse notável Carl Gustav Jung, que vai identificar o porão mais profundo do cérebro humano, o inconsciente, que irá desdobrar em duas porções, o individual e o coletivo, e apresentar na área da psicologia a doutrina dos arquétipos, a partir do arquétipo primordial, dos arquétipos que diferenciam as criaturas humanas e em cuja linguagem podemos encontrar o renascimento da imortalidade do espiritualismo. Logo depois, em janeiro de 1905, Albert Einstein terá a ocasião de apresentar o rascunho da teoria da relatividade, do tempo e do espaço é igual a mc2, confirmando mais tarde e apresentando que aquela partícula que Demócrito dizia ser indivisível pode ser perfeitamente penetrada. E a física linear de Newton cede lugar à grande preocupação dos modernos físicos conceptuais e nasce a física quântica, que se vai coroar em 1925 na Escandinávia com a física da complementaridade, o princípio da complementaridade. Exatamente quando se descobre que a luz é matéria, porque ela é constituída de uma energia que recebe o nome de fóton, e na sua ondulação ela é energia e é matéria, podendo viajar com uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, e fazer que, na teoria da complementaridade, pudéssemos entender que tudo é energia que se condensa em matéria, e toda matéria que se desagrega volta ao estado de energia. Então, só existem no universo, irá declarar o egrégio professor Denis Arrival ou Allan Kardec, existem Deus,
o espírito e a matéria. O espírito que se condensa, a matéria que se desagrega, o ser que é derivado de Deus. E porque Deus estava muito gasto na filosofia, na ética, na literatura, o professor Rivaio, ao apresentar a sua obra de filosofia científica, teve a preocupação de interrogar: quer-se que é Deus? Quando se costumava perguntar desde Descartes, quem é Deus? E nós tínhamos aquele Deus que os homens fizeram, da opinião de Voltaire. Então, quando Allan Kardec pergunta que é Deus, a resposta é quântica da física. Deus é a inteligência primeira. Que ideia fantástica, que é a causa de todas as coisas. É a energia suprema. É o que teve a ocasião de dizer Buda. Por que a preocupação de definir Deus, espaço e tempo? Somente tempo, espaço e Deus podem definir Deus, espaço e tempo. Porque na hora em que se definir, eles se tornam relativos, mas são absolutos. E o absoluto não cabe numa definição. Então Allan Kardec interroga: mas que prova se pode ter de Deus? E a resposta é astrofísica. Você pode ter a ideia de Deus no axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito vem de uma causa. Logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Vede os astros. Hoje, teríamos a ocasião de dizer: examinai o céu estrelado e contemplai os 200 bilhões de formações de astros, de galáxias, que diariamente são devoradas pelos buracos negros e são formadas outras da poeira estelar. Então nós vemos a ciência dar uma volta sobre si mesma para encontrar a causa absoluta da realidade. E as investigações prosseguem. E no ano passado, por volta do mês de março, no desacelerador de partículas entre a França e a Suíça, é descoberta uma partícula quando dois prótons chocam-se no subsolo, e aqueles dois prótons eliminam uma partícula luminosa, rápida, tão rápida como o pensamento, que só pode ser fotografada a mais de 10 mil metros abaixo do subsolo, com velocidade de máquinas muito céleres, e que recebeu o nome de bóson. Bóson é matéria, mas é uma matéria conceptual, é uma energia que também é matéria, e passou a ser o nome bóson de Higgs. Higgs foi o físico quântico que há 60 anos concebeu-a, mas nunca pôde provar. Provou matematicamente. Daí a física quântica passou a ser a física das probabilidades, em que não se necessita provar, porque ela existe pela probabilidade da sua própria realidade. O mundo se transformou num campo de energia. Em 1966, o astrofísico inglês Firth declarou ipsis verbis: eu acabo de encontrar o Espírito. O Espírito, para mim, é uma partícula. A partícula mindon, mente. Ele é constituído de partículas de mente, semelhantes à eletricidade e à gravidade. Onde está a gravidade? Onde está a eletricidade? Não podem ser palpáveis. No entanto,
são duas das quatro forças que sustentam a Terra na sua gravitação em volta do Sol. Porque temos aí a força quântica forte e a força quântica fraca. O universo é esse povoado de energia. E o Dr. Fischer parece que se inspirou no outro astrofísico James Jeans. Em 1964, ele declarou à imprensa inglesa: antes, nós cientistas pensávamos que o universo era uma grande máquina. Hoje, todos acreditamos que o universo é um grande pensamento, porque se dilata e se contrai, sendo uma energia que pensa, que produz, porque o nada, infelizmente, nada pode produzir. É um alarme nas ciências. Porém, um outro cientista inglês, Aldous Huxley, em 1950, sob a ação do ácido lisérgico número 20, tem ocasião de proporcionar-se um estado alterado de consciência. E fala do êxtase, da paranormalidade, abre os horizontes para a psicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica, e a humanidade começa agora a pensar não mais em termos de consciente, inconsciente e subconsciente, mas em termos de ontem, hoje e amanhã, que em última análise são apenas agora. Agora que já passou, agora que vai chegar, dentro de uma causalidade absoluta. Há 3 anos, um dos pais da neurocirurgia norte-americana, o maior conhecedor de cérebro humano do mundo, o Dr. Eben Alexander III, foi vítima de uma parada cardíaca. E ao ser levado à assistência cardiológica e serem feitos os exames eletroencefálicos, se constatou a morte cerebral. A linha reta dava que não havia mais retorno. O cérebro deixara de funcionar. Mas a família dele era muito cristã, e ele materialista. A esposa sentou-se-lhe ao lado e segurou-lhe a mão. Ele estava sob a ação de aparelhos da Universidade Harvard. E no 7º dia, os seus colegas optaram por desligar os aparelhos. Não havia como retornar à vida intelectual e orgânica. Mas a esposa pediu, pelo menos, dê-me a noite de hoje. E amanhã desligaremos os aparelhos. Na madrugada deste 8º dia, o Dr. Eben Alexander III despertou, sorrindo, magro, pálido, com as sequelas da grande problemática, e disse: meus amigos, eu estou voltando do céu. O céu existe. E logo, os colegas anotaram delírio, efeito colateral das substâncias ingeridas, e sorriram para ele. Ele fez a recuperação e resolveu pronunciar um discurso na universidade. Eu estive no céu, palavra tradicional da religião. Eu estive no lugar em que a vida estuava. Dialoguei com meu pai, que já morreu, e ele me pediu para pagar uma dívida que deixou na terra. Eu fui verificar e ele deixou essa dívida que eu não sabia. O céu é muito curioso. A terra parece com um pouco lá, sendo que lá é muito melhor. Eu tive a ocasião de dialogar, e não me digam que é delírio cerebral, porque eu sou a maior autoridade em conhecimento do encéfalo. E nada pode ter interferido, porque o meu cérebro estava morto, sem oxigênio. E esse oxigênio não funciona. Mas eu pensava, eu fui buscar meu filho na universidade, assim que tive a crise, para que ele soubesse
que eu estava vivo. Eu acompanhei os meus colegas e eu vi o momento quando a minha mulher teve a oportunidade de pedir mais uma noite para mim, dar-me uma chance. Então os colegas ficaram aterrorizados. E é como se isso não bastasse, ele escreveu o segundo livro, O Mapa do Céu, mostrando as localizações que estão incertas em duas obras. Nosso Lar, de André Luiz, que ele não leu, é claro, e A Vida Além do Véu, que foi publicada na Inglaterra e escrita mediunicamente por um pastor protestante. Então, o conceito espiritual, a visão religiosa profunda, foi voltando à ciência. E agora podemos recordar o dia 26 de junho do ano 2000, no Salão Azul da Casa Branca, quando o presidente Clinton disse as seguintes palavras, após ser apresentada a tese da decodificação dos neurônios, o estudo profundo dos genes, ele disse, agora nós sabemos como Deus criou a vida. Mas esta frase não é do presidente Clinton, é dos geneticistas que prepararam o discurso para ele ler. Especificamente, esta frase é do Dr. James Francis, que escreveu grande parte da obra, e ele, que era materialista, depois da decodificação do genoma humano, afirmou que toda vez, quando fazia uma laparotomia investigativa no paciente e olhava a harmonia dos órgãos, ele dizia, tem que haver Deus. Não é possível que a bomba cardíaca seja efeito da ancestralidade, ou talvez do ambiente. Não é possível que esses neurônios, com os seus axônios, sejam apenas uma emissão elétrica e uma formação de hormônio para reger a vida em 100 bilhões de unidades. Mas agora, depois da decodificação do genoma, ele dizia, creio em Deus. E colocou na boca do presidente da República Americana, que tem ideia teórica do Deus bíblico e dos 6 dias da criação. Agora, nós sabemos como Deus fez a vida. Era a teoria de Charles Darwin, publicada em 1859 em Londres, do evolucionismo. Porém, ainda mais fascinante foi no ano 2007, quando um outro cientista teve a oportunidade de escrever um livro sobre o gene de Deus, porque neste estudo genético se acreditava que a criatura humana tinha aproximadamente 100 mil genes, e o Dr. Dean Hammer constatou que nós temos apenas 35 mil genes. Somos diferentes dos ratos apenas por 300 genes. Nós temos 300 genes a mais do que os ratos. Quando eu li isto, eu compreendi porque que em certos congressos políticos há tanta gente faltando 300 genes. Era um fenômeno científico. E o doutor tem a oportunidade de dizer, todos nós nascemos acreditando em Deus. Mas a educação, o meio ambiente, os fatores que nos rodeiam mudam a nossa opinião. E desses 35 mil genes, nós possuímos o gene de Deus. Crer em Deus é genético. O gene foi denominado VMAT2, o gene de Deus. E curioso, nas investigações da genética, nós vamos encontrar nos genes e nas micropartículas constitutivas deles
nos códigos do DNA e do RNA, a vida que vai terminar saindo do espermatozoide ou do óvulo em um campo aquoso de energia. É ali que nós vamos encontrar a vida, a eternidade. O que o Espiritismo chamaria espírito imortal. E é fascinante que poderíamos continuar evocando essas manifestações dos cientistas atuais, que concordam com a filosofia profunda de Lord Bacon, a religião, que é essa proposta ética do Espiritismo que tem por sede o amor. Há 2 anos foi aberto o trabalho notável de Einstein. Muita gente ignorava que do primeiro matrimônio, já que ele se casou 2 vezes, ele tinha uma filha que se manteve no anonimato. Seus melhores biógrafos ignoravam. E ele escreveu para esta filha durante 25 anos mais de 2.000 cartas e pediu numa delas que oportunamente essa carta fosse publicada. Estabeleceu o período em que sua correspondência poderia ser publicada, 45 anos depois da sua morte. No ano passado, a Fundação Einstein, em Tel Aviv, apresenta uma das suas cartas, na qual ele diz aproximadamente, não são palavras textuais: minha filha, eu não fui um bom pai, a física não me permitiu, eu não fui um bom esposo, eu sei, mas eu amei, e amei demais, e agradeço a tua ternura de não me criar qualquer problema. Eu quero revelar-te uma coisa que não tive oportunidade de dizer. Quando eu apresentei a teoria da relatividade, os meus colegas zombavam de mim. Hoje, por unanimidade, ela é uma lei universal. Mas eu agora vou te dizer algo que vai criar maior zombaria. A maior força do universo é o amor. O amor é Deus. Deus é o amor. Então o universo não é sustentado por 4 leis físicas, mas 5. A lei de amor. Então a carta do homem mais sábio do século XX, ainda não ultrapassado no XXI, é um poema de fé em Deus, na causa absoluta, porque o que importa é a espiritualidade do indivíduo e não a religião que ele abraça. A ciência espírita, no seu caráter de ciência, prova a imortalidade da alma. Já não se pode dizer que a imortalidade é uma hipótese, é um fato de laboratório. A ciência espírita demonstra que na raiz de todo problema, a psique, o espírito, é o responsável. A Organização Mundial de Saúde asseverou no ano passado: a violência é uma doença da alma. Na alma deve ser tratada. E após essa declaração, definiu saúde. Muita gente pensa que saúde é a falta de doença. Não, não. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a saúde é um certo bem-estar psicológico, equilíbrio e harmonia orgânica, um bem-estar econômico e espiritual. Equivale dizer que esse espiritual daqui não é a psique, é o ser portador da psique. Então o Espiritismo diz exatamente isso, que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. E com essa ciência abre-se o leque da filosofia, a filosofia de ter uma vida saudável, já que nós temos um amanhã, cujos resultados serão semeados hoje. Mas também nasce uma ética moral, a do Evangelho de Jesus. Eis porque, ao receber do querido amigo
o mestre Saulo Cabral dos Santos a notificação de que houvéramos sido homenageado e premiado com o prêmio de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, fui acometido de um grande choque. Porque a minha vida simples deu um homem braçal da solidariedade, de alguém que apenas ama e compreende que tem o dever fazer a outrem o que desejaria que outrem lhe fizesse. Nada além. E que desde os 4 anos passou a ter uma vista dupla. Não é uma peculiaridade, porque ela é de todas as criaturas, em maior ou em menor grau. A parapsicologia lhe dizer que se trata de uma paranormalidade. Mas o Espiritismo falou que seria a mediunidade, uma faculdade orgânica. Se mérito houve, apenas a perseverança, o caráter de abraçar essa doutrina feita de amor, sabedoria e misericórdia, e sentir-me feliz quando vejo o bem no meu irmão. Quando eu conheci o monge tibetano que me deu o título de embaixador da bondade, eu me ajoelhei nos seus pés. Era a única maneira de eu dizer a ele que não me descia. E ali mesmo, em Dayton, na cidade que ele me concedeu, o prêmio concedido a poucos, no momento, a Kennedy, e a poucos a Madre Teresa de Calcutá, eu lhe disse: meu Senhor, eu não sou nada, eu sou de barro, e todo barro quebra. Eu sou uma estátua forte dos pés de barro, rachados, prestes a tombar. E me recusei a assinar o documento, que mais tarde ele me persuadiu a fazê-lo. E então, quando eu recebi a notificação desta querida universidade, em cujo edifício já tive a ocasião de apresentar uma conferência, eu me comovi profundamente, sem nenhuma falsa modéstia, e reconheço não merecer, porque há tantos nomes ilustres, mas sucede que eu amo a Recife. Minha primeira conferência fora de Aracaju foi aqui, na Semana Santa de 1952, no Teatro Santa Isabel, trazido por um homem admirável, dedicado à doutrina espírita, Alfredo de Azevedo. Ainda me recordo dele e daqueles espíritas estoicos. Então é a esses corações paranifados por Allan Kardec que eu transfiro a homenagem. Eles merecem. Graças a eles eu estou aqui. Mas eu aceito, sim, o carinho da grandiosa universidade, a ternura do professor Saulo, que me contou sorrindo que ele me ouviu quando sua mãe estava grávida e eu proferi uma conferência. Ele disse que escutou a conferência e agora, alguns anos depois, ele veio me abraçar, apresentando ao lindo colégio essa proposta que foi aceita pela alma gloriosa dos libertadores, que no passado, apesar da grandeza da alma holandesa, entre Recife e Olinda, criaram um arraial de Bom Jesus e expulsaram daqui os estrangeiros, deixando na nossa querida Recife os seus canais que fazem lembrar as cidades importantes que o seu nobre governador, que nos deu as primeiras pontes, edificou nesta terra abençoada. Então eu transfiro aos corações amigos o que seja homenagem e peço a Deus a oportunidade de continuar neste crepúsculo a servir e a honrar a nobre Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu peço perdão ao nosso venerando reitor, a todos os nobres mestres, autoridades e pessoas amigas, para agradecer em lágrimas que não caem dos olhos, porque são lágrimas do coração, e dizer: eu não mereço.
Muito obrigado. Muito obrigado. Alma gloriosa de Pernambuco, pela gentileza, pelo carinho e pela visão de erguer as partículas e transformá-las em galáxias. Muito obrigado. Que Deus de misericórdia nos abençoe para que a alma pernambucana seja, em a nacionalidade brasileira, o estoicismo dos dias recuados da libertação, a coragem, a beleza, a harmonia da sua música, das suas danças, do seu folclore e, sobretudo, da alma generosa e boa a que aprendi a amar. Muito obrigado. Convidamos as senhoras Nildete Tavares e Niara Branco de Carvalho para prestarem uma homenagem ao humanista. Né? Nós vamos ficar durante muito tempo pensando o que o nosso doutor honoris causa nos disse. Né? O senhor mostrou a importância das humanidades, né? As vestes talares em azul, a importância da filosofia, a importância da sociologia, da história, a compreensão da natureza humana, a importância da física. Isso é o sentido da universidade. O que nós temos muito a agradecer a todos os presentes, muito a agradecer ao senhor, a presença, cumprimento novamente a magnífica reitora, a nossa vice-reitora, todos os presentes. Expresso a importância da nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, Cristina Nunes, aqui na mesa. Por quê? Porque nosso doutor honoris causa, a extensão e a cultura, elas representam o sentido maior da universidade, que é exatamente o intercâmbio de saberes. Não é? O senhor nos mostrou aqui a importância do pensamento social, que tem a ver muito diretamente com aquilo que é o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, não é? Aquele que percebeu, não é? Eu acho que a sua é isso, né? Então, Cristina, a tua presença aqui dá sentido a Paulo Freire quando ele diz que todos nós sabemos alguma coisa, não é? E ninguém sabe tudo. Então, à medida que o senhor foi desenvolvendo o seu raciocínio para mostrar que não há contradição entre a física e a existência de um Deus que é eterno, né? É aquilo que Paulo Freire disse, nós aprendemos uns com os outros. E isso é a expressão maior do amor, que foi a mensagem que o senhor nos colocou. Portanto, estamos absolutamente em sintonia. Aquilo que é a universidade pública, aquilo que é a universidade brasileira, que é a UFPE, que é a Universidade Federal Rural, que é a Universidade de Pernambuco, ao otorgar com imensa honra e satisfação ao título de doutor honoris causa, nós o convidamos a ser o embaixador da educação brasileira, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Que o senhor possa nos representar, que o senhor possa expressar ao mundo inteiro aquilo que é o sentido da universidade, o conhecimento, o respeito à diversidade, a justiça social, a democracia. Portanto, são valores universais, né? Que se reforçam, né? E que se afirmam, e que esse título seja uma grande oportunidade para nós repensarmos o Brasil, um país lindo, um país generoso, um país com tantas oportunidades. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado aos nossos representantes, e muito obrigado ao senhor por ter aceito, não é, generosamente o título de doutor honoris causa da Universidade Pública Brasileira. Muito obrigado, uma boa noite e até muito breve. Com a sua permissão, magnífico reitor, mais uma vez nós convidamos as senhoras Nildete Tavares e Niara Branco de Carvalho para prestarem homenagem ao humanista Divaldo Pereira Franco.
da Universidade agradece a presença de todos e todas nessa cerimônia e, com a permissão do magnífico reitor, declara encerrada esta solenidade. Uma boa noite a todos. Suceder tudo que o povo faz, né? De maneira. Olha isso, está sendo filmado. Sim. Já? Agora peça perdão. Você filmou a palestra? Filmei, sim. Filmei. Estamos aqui pelo Memorial Chico Xavier, lá do Seara de Deus. Aí construiu o memorial e foi criado lá a TV Web e a Rádio Web.